Ele não estava gravando, não tá. Agora começou a gravação e eu vou olhar o mapa do Dalai Lama. E para ilustrar, a gente primeiro lê a biografia dele. Eu separei aqui a biografia dele, que quem fez, na verdade, foi a Fabi. Gentilmente, a Fabi sempre faz a biografia. Separa, assim, é duas folhinhas, só para a gente elucidar quem a gente está falando. Depois eu vou mostrar o mapa astral dele para vocês aí Cadê a falam. Fabi? Você sabe dela? Não sei hoje onde ela tá, não. Chegou para vocês aí a biografia? Alguém pode me ajudar na leitura, não? Por gentileza, dessa biografia? Se eu consigo dar um zoom aqui, será? Mais alguém? Sempre tem briga nessa hora de ler a biografia. Eu posso ajudar. Então, por favor. Dalai Lama. Posso começar? Quer que dê um zoom? Não, acho que tá ok. Então tá. Então vai lá. Dalai Lama, uma vida dedicada à compaixão e à sabedoria. A infância. O atual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, nasceu em 6 de julho de 1935 em Taxer, uma pequena vila no nordeste do Tibete. Seu nome de nascimento era Lyamo Tundup. Filho de camponeses humildes, foi reconhecido ainda criança como uma reencarnação do 13º Dalai Lama, líder espiritual do Tibete e manifestação do Buda da Compaixão, Avalokiteshvara. Foi descoberto por monges tibetanos aos 2 anos de idade, seguindo sinais e tradições espirituais. Adolescência. Aos 4 anos, foi levado para o Palácio de Potala, em Lhasa, onde iniciou sua formação como monge e líder espiritual. Estudava diariamente budismo, filosofia, lógica, gramática sânscrita, arte, medicina tradicional tibetana e poesia. A formação era extremamente rígida e contemplativa, com rituais, meditações e debates filosóficos como prática diária. Apesar da pressão e da seriedade do cargo, sempre demonstrou curiosidade, alegria e inteligência. Formação: com 23 anos, em 1959, recebeu o título de Geyse Lharampa, o mais alto grau acadêmico do budismo tibetano. No mesmo ano, diante da acusação chinesa do Tibete, ou desculpa, ocupação chinesa do Tibete, teve que fugir para a Índia, onde vive exilado até hoje. Mesmo no exílio, tornou-se um líder espiritual mundial, promovendo a paz, o diálogo interreligioso e os direitos humanos. Vida adulta e legado do 14º Dalai Lama. Exílio e ativismo pela paz. Em 1959, após a repressão violenta da ocupação chinesa no Tibete, o Dalai Lama fugiu para a Índia com milhares de tibetanos. Estabeleceu-se na cidade de Dharamsala, onde fundou o governo tibetano no exílio e passou a atuar como porta-voz internacional da causa tibetana. Desde então, dedica sua vida a promover a não violência, os direitos humanos, o diálogo interreligioso e a compaixão universal. Escritor e mestre espiritual, escreveu mais de 70 livros, entre eles A Arte da Felicidade, O Livro da Alegria, com Desmond Tutu, Ética para o Novo Milênio e Ética para o Novo Milênio. Ele une ensinamentos budistas com reflexões modernas, dialogando com ciência, filosofia, política e espiritualidade. Reconhecimento mundial. Em 1989, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, reconhecido por sua luta pacífica pela libertação do Tibete. Também recebeu doutorados honorários, medalhas, prêmios de direitos humanos e homenagens em todo o mundo. Mensagem essencial. O Dalai Lama sempre reforça três princípios centrais.
promover os valores humanos, como compaixão, perdão e bondade, promover a harmonia entre religiões, proteger a cultura e a autonomia do Tibete através do diálogo pacífico. Frases marcantes. Minha religião é muito simples. Minha religião é a bondade. Se puder, ajude os outros. Se não puder, ao menos não os prejudique. Curiosidades sobre o 14º Dalai Lama. Foi escolhido ainda bebê. Aos 2 anos, monges budistas o reconheceram como a reencarnação do 13º Dalai Lama, após seguirem sinais espirituais e teste com objetos pessoais do antigo Lama. Gosta de tecnologia e ciência. Apesar de ser um monge tradicional, ele é fascinado por ciência e costuma dizer que se não fosse monge, gostaria de ser engenheiro. Já conversou com neurocientistas, físicos e psicólogos para unir ciência e espiritualidade. Adora animais, especialmente gatos. É conhecido por seu carinho com todos os seres vivos. Tem uma queda especial por gatos e pequenos animais. Uma de suas falas: a vida de todos os seres tem valor, mesmo a de um inseto. É muito bem-humorado. Em entrevistas e palestras, é comum vê-lo brincar, rir e contar piadas, inclusive sobre a si mesmo. Uma frase famosa: algumas pessoas acham que sou mágico. Eu digo, se fosse, não ficava careca. Vive com simplicidade. Mora em Dharamsala, numa casa modesta, sem luxo. Leva uma vida simples, com rotina de meditação, estudo, caminhadas e encontros com visitantes do mundo todo. Já visitou mais de 60 países. Mesmo exilado, o Dalai Lama se tornou um líder global da paz. Já foi recebido por presidentes, líderes espirituais e multidões em todo o mundo, inclusive no Brasil. É autor de best-seller. Livro como A Arte da Felicidade e O Livro da Alegria, com Desmond Tutu, venderam milhões de cópias e inspiram leitores de todas as crenças. Não busca a independência total do Tibete. Ao contrário do que muitos pensam, ele não quer romper com a China, defende uma autonomia cultural e espiritual pacífica sem violência. É isso. Obrigado, viu? E aí, eu vou dividir aqui o mapa astral dele, que eu separei. Eu não consegui abrir ele no meu programa por conta da cidade. E aí, eu usei um programa online, né? Para olhar o mapa dele. E aí tá aqui esse monte de aspecto, né? A gente vai falar desse mapa aí. Então, esse é o mapa astral dele. É, ele nasceu em. Onde é que tá aqui, gente? Aqui, ó. Ele nasceu em 1935, né? Em Tibete, na China. É, tem uma coisa assim, esses mapas de figuras públicas, em alguns a gente tem horário, outros a gente tem desconfiança do horário, e aí tem um site que é esse astro.com, né? E ali é onde a gente busca esses mapas, e ali ele tem uma classificação, né? Se tem a letra A, é porque é muita certeza do horário. Se tem a letra B, tem certeza. Se tem a letra C, tem certeza, mas não é muita do horário e tal. Esse mapa dele tá com a classificação C. Então, né? Mas tá lá, é o que a gente usa, né? Mas tem essa questão aí de não ser uma coisa. Mas eu achei, assim, depois interpretando o mapa, eu olhei o mapa e falei assim, tá, né? E aí, eu sempre começo, né, a leitura do mapa astral pelo ascendente, né? E no caso dele, ele tem o ascendente no signo de Câncer, ele é do signo de Câncer, né? Então isso não é comum, né?
Então, quando a pessoa tem um ascendente no mesmo signo que é o próprio signo dela, é como se ela fosse muito transparente. Então ela é o que ela mostra, né? Ela tem essa coisa assim de ser muita flor da pele, eu costumo dizer. Você é muita flor da pele. Então ela tem o ascendente ali a 9 graus e o Sol a 12, né? Então tem o Sol bem conjunto, o ascendente ali. E aí tem vários aspectos, tem um grande triângulo, tem um formato de uma pipa aqui também, né? Que a gente chama. Então são nomes, né, da astrologia que a gente vai tentando usar como símbolo para conseguir trazer, né, a representação. Mas o importante é esse Sol aqui no ascendente e ele também tem Plutão no ascendente. E aí só para dizer, né, tá, o signo de Câncer. O signo de Câncer ele representa essa questão afetuosa. Então a pessoa que é do ascendente em Câncer tem o Sol em Câncer, naturalmente essa pessoa que a gente enxerga afeto, que a gente enxerga cuidado, que a gente enxerga carinho. É uma pessoa que nos traz essa sensação de acolhimento, né? Porque o signo de Câncer representa esse acolhimento. Ele tem essa marca. E aí o lance, né? Tem essa questão do carisma, né? Desse sentido. E o Sol aqui na casa um, o Sol na primeira casa, né? Ele também representa. O Sol ele representa assim a posição dele, né? Uma marca do que a pessoa veio descobrir sobre si mesma, né? E aí, no caso, a casa um tem a ver com busco quem eu sou e logo existo, né? Tem um senso de busca por si mesmo, né? Então é como se a pessoa viesse nessa disposição de revelar a si mesma, né? Tem essa peculiaridade aí. E os aspectos, né? Desse, desse ascendente, tem um trígono com Júpiter e Saturno, um sexto com a Lua, uma quadratura com Marte e tal. Então, são todos esses nomes, né? Esses nomes da astrologia, que primeiro vai dizer sobre essa sustentação dessa autoridade por conta de Saturno. E uma outra coisa também, o Plutão na casa um ele traz a representação da transformação. É como se essa pessoa viesse com essa marca, né, de transformar, né, alguém que atravessa uma morte de si mesmo, dessa própria imagem, e através dessa própria morte ela acaba sendo um, um portal, né, para outras pessoas também se transformarem por conta desse Plutão. Então tem essa marca aqui. Claro, eu estou também pensando na biografia dele, já entendendo ele como uma pessoa que passou pelo processo já de transformação. Mas, para não ser tendencioso, uma pessoa que tem Plutão na casa um ela tem a marca, se a gente for pensar no lado negativo, ela tem a marca de, de ter que mostrar que é. Tem essa coisa assim de ser muito incisiva, assim, é como se ela se sentisse desafiada, né? O ego é muito forte, assim, no sentido da presença, né? E aí quando a pessoa consegue transformar, morrer, né? Essa necessidade de mostrar para o outro a própria imagem por conta da casa um, ela alcança essa sabedoria de não precisar provar e de entender o caminho e de ser uma pessoa que naturalmente pode transformar outras pessoas, né, através de si mesmo, né? Então esse Plutão aqui na casa um tem essa questão da profundidade, né? É, enfim. E aí uma outra questão, né, que é importante também, o regente do ascendente, eu vou falando, a gente vai traduzindo, né? O regente do ascendente, que no caso é a Lua, né? Então a Lua, ela rege o signo de Câncer. Como ele tem o Câncer no ascendente, então a Lua rege o ascendente dele e também rege o Sol dele. Então tem essas duas regências. Nesse caso, então, a Lua ela ganha um destaque no mapa, por ser o regente. Então, esse planeta ganha destaque, né? Então, a Lua em si, ela representa essa nossa necessidade emocional e essa nossa busca
por conforto, por aconchego. E aí, essa lua dele recebe muitos aspectos também, né? É um mapa que tem bastante aspecto, né? Então, ela está em conjunção com Netuno, está junto com Netuno, tem o sexto ali com Júpiter, tem o trígono com Urano, tem essa oposição, né, forte com Saturno, e tem mais uma quadratura com Quirón ali e tal. Mas ela está em Virgem, está na casa 3. Então, primeiro uma lua na casa 3, ela tem essa coisa assim dessa, dessa alma, dessa subjetividade voltada para o estudo, né? Tem essa coisa assim dessa curiosidade, né? É como se a pessoa entendesse, né? Essa curiosidade, na verdade. E aí, em Virgem, essa curiosidade sistemática, né? Então, naturalmente, a pessoa que tem a lua em Virgem na casa 3, ela tem até uma certa chatice interna, no sentido de estudar assim minuciosamente, né? E aí essa conjunção com Netuno, naturalmente, traz essa questão da intuição, dessa questão da espiritualidade, da compaixão, principalmente, né? Então, o Netuno em conjunção com a Lua vai falar de uma alma, né? De uma subjetividade que busca o estudo de forma sistemática, porque está em Virgem, mas no sentido de ajudar as pessoas, tem essa compaixão, né? De ser um servidor, né? E é claro, a parte desafiadora, se a gente for pensar, é a pessoa servir mais o outro do que a si mesmo, né? Por conta de Netuno, tem essa peculiaridade aí. Só que no caso dele também tem essa oposição com Saturno, que na prática, se a gente for pensar assim, a Lua oposta a Saturno. Na prática, a pessoa tem um certo tom de melancolia, tem uma tristeza profunda. Saturno traz isso, né? Porque a Lua representa a parte emocional. Então, sempre um aspecto desafiador com Saturno com a Lua, de Saturno com a Lua, traz uma melancolia, uma tristeza, né? Uma, um- um- uma questão, um recolhimento. E aí, só para dizer para vocês, né? Fala assim, tá, então, como é que resolve isso? E a gente vai resolver entendendo Saturno. É isso, assim, a gente vai na fonte, né? Assim, tá, então qual que é o caso? Assim, tem uma posição com Saturno. Ah, entendi. Como é que resolve? Vamos entender esse Saturno. E aí, indo lá para frente, mas pegando o ritmo do mapa, o Saturno dele está na casa 9. Como eu falei no começo, a casa 9 representa essa busca por espiritualidade, por conhecimento maior, por um contexto de crenças, né? Então, naturalmente, quem tem Saturno na casa 9, quando a pessoa consegue encontrar um caminho de busca por uma verdade maior, uma busca, uma responsabilidade por uma espiritualidade, e aí o Saturno em Peixes, né? Então, essa responsabilidade por uma espiritualidade através de ajudar as pessoas. E aí ele consegue, não é nem resolver, porque sempre quando a gente pensa numa oposição, eu falei disso ontem, é como se fosse assim um acordo, um caminho do meio, né? Na verdade, assim, tipo, então nem tanta responsabilidade e nem tanta emoção nesse caso da Lua, né? Então é essa coisa assim de conseguir achar esse caminho do meio, mas o estudo em si da Casa 9 é esse caminho, né, de estruturação, né? Compromisso, de maturidade, né? E aí se a gente for pensar, é, na Casa 3 a pedagogia do perdão, né? Com método, com clareza, né? Por conta de estar em virgem, né? Essa coisa metodológica, né? A gente pode pensar nesse sentido por conta do signo de virgem. Então tem essa questão. A Vênus, não é nem a Vênus, né? Na verdade eu falo a Vênus por vício, mas todo planeta é masculino na astrologia, por conta do movimento. Então tem essa questão. Mas a gente acaba falando a Vênus porque é um princípio de afeto, de busca por amor e tal, essa troca, né? E aí essa Vênus que está em Leão, ali na casa 3 tem essa coisa assim da a comunicação, né, que é a própria casa 3
cativante, né? Em Leão, né? Então é uma comunicação que cativa, que encanta, né? Tem esse afeto generoso, né? Uma diplomacia natural. É uma é um afeto, né? É um afeto que brilha com nobreza, né? Quando a pessoa se expressa, no sentido de inspirar pela beleza, pela presença calorosa, né? E aí, esses aspectos com a Vênus, que é esse aspecto com Urano e com Mercúrio, são dois aspectos harmônicos, vamos chamar assim, né? Para quem um trígono e um sextil. Então, a gente vai entender que essa Vênus ela está muito bem aspectada na casa 3. E aí aqui a gente pode pensar que assim tá a comunicação com inteligência por conta de Mercúrio, com, com rapidez por conta de Urano e com perspicácia e cativante, afetuosa, né? Na casa 3 em Leão, né? Então aqui é um carisma, se a gente for pensar em Urano, um carisma inesperadamente atual, entende? Porque é um carisma por conta de estar em Leão, casa 3 e atual, né? Inesperadamente atual. E aí, aqui eu estava pensando na biografia dele, né? Ele é tecnológico, né? Foi isso que estava escrito lá, né? Ele gosta de tecnologia, ele gosta de ciência, então ele tem essa atualização, né? Atual, ele tem essa e tem a ver com essa questão desse Urano, né? Eu achei bem peculiar assim. E aí, por sua vez, o Mercúrio, que está em Gêmeos, está na casa 12, né? E aí a casa 12 representa o sutil, o inconsciente, o invisível, o espiritual, né? Em Gêmeos, Gêmeos na casa 12 a pessoa tem muitas informações, assim, muitas informações do inconsciente, muitas informações do espiritual. Uma pessoa que tem curiosidade, conhece várias culturas, várias formas de entender. Então, no caso, nessa multiplicidade de conhecimento espiritual, né? E aí eu imagino não, eu sei disso, né? Por estudo que uma pessoa para ser monge, né? Nesse sentido tibetano, estava também escrito na biografia, né? É um estudo profundo, assim, não é é diferente de uma religião dogmática. É um estudo sobre a filosofia, né? Sobre o mundo, sobre as leis universais e tal. Tem uma questão assim, tanto que os monges aqui do Ocidente também estudavam astrologia, gramática e outras coisas, né? Desde sempre, né? Enfim. E aí, o Mercúrio em si, né? Essa mente sutil e silenciosa, por conta da casa paradoxal mesmo, né? Sutil e silenciosa, ao mesmo tempo curiosa, né? Então, eu imagino que seja essa questão do monge, né? Que ao mesmo tempo, com muita informação, consegue encontrar o silêncio e ter esse caminho, né, de apaziguação da mente, né, para encontrar esse silêncio, né, da casa 12, né? Então aqui, porque pensando nele, né, já nesse sentido evolutivo, né? Mas imagina uma pessoa comum com Mercúrio na 12 em Gêmeos, é um negócio. Porque a pessoa tem muita informação, a cabeça não para, e o caminho é ela conseguir, junto com essas muitas informações, encontrar o silêncio. E é difícil. As pessoas que eu atendo que têm essa posição, não é uma tarefa simples. Agora, se a gente for pensar nesse contexto de um monge, que é um dos contextos, né? Eu estudei um pouco assim, eu gosto da literatura budista, e aí das filosofias é entender que o rio não vai parar. Então a gente enxerga o rio passando e se mantém no mesmo lugar. Que o rio é as informações, que a mente não para. Que a gente pensa que meditar é a mente parar, mas na verdade não, a mente não para. É justamente
enxergar que a gente não é essa mente. E aí conseguir ter silêncio, mesmo com um monte de informação. É um negócio, né? Na teoria, falando assim, né? Falando assim, dá até para comprar na Shopee, né? Manda que eu quero, né? Mas, na prática, enfim. E aí, nesse caso, é, também acho que o desafio aqui é tornar essas ideias, né? Públicas, né? Por conta de estar na casa 12, né? Mas tem o próprio sexto com a Vênus e o trígono com Marte. Então, tem esse desafio, né, e essa oportunidade ao mesmo tempo, dessa disposição, né? Enfim. E aí, pensando em Marte, já indo lá para Marte, né? Marte em Libra ali, é, na casa 4, né? A 18 graus. E esse Marte recebe a quadratura de Plutão e também uma quadratura com o Sol. Eu achei bem peculiar, assim, falei assim, olha, é monge, mas tem questões, né? Também tem questões, né? Porque o Marte, ele em Libra, né? Na casa 4. Então tem essa questão assim da ação voltada para a pátria, né? Essa coisa para a pátria porque eu estou pensando na biografia dele, mas se a gente for pensar numa pessoa comum, no sentido familiar, da casa, do lar, né? Então é uma ação voltada para os seus, para a sua comunidade, para a sua casa e tal. Então tem essa questão. Essa quadratura, no caso dele, as tensões históricas que tem muito a ver com essa questão da destruição do Tibete. Tem uma questão ali sobre a permanência do Tibete e aí qual pátria o Tibete é e tal. Tem uma questão que eu não saberia aprofundar, mas tem essa questão que inclusive na biografia dele teve um momento que ele ficou exilado. Então tem essa, então o Plutão, no caso, ele traz uma destruição que traz um fortalecimento. Então, no caso dele, o Plutão está na casa 1, a imagem dele, de alguma forma, que provoca uma, uma necessidade, né, ou uma destruição da própria ação, do próprio movimento, e aí, através disso, ele encontrar, né, uma disciplina maior, né? Porque no caso, o Marte em quadratura com Plutão, então imagina, né? Então, vamos pensar de uma outra forma. Marte em quadratura com Plutão, uma pessoa comum. A pessoa é reativa e agressiva, mesmo estando em Libra. Porque é uma quadratura com Plutão. Então, a pessoa ela tem esse time, assim, de ser, nas suas ações, né? De ser explosiva. Pavio curto, né? Dá 5 minutos, a pessoa. E aí, no caso, com a pessoa que tem essa história dele, né? Então, teve que renascer, né? Teve que segurar a onda disso e conseguir, imagino, né? Porque eu imagino, sei lá, a imagem que a gente tem de alguém que é monge, né? A pessoa que não pode explodir, né? Tem que ter esse autocontrole, principalmente, né? Então, no caso, né? Disciplina, diplomacia, resistência, né? A não violência, né? Então tem esse contexto. Se a gente for pensar na casa 4 em Libra, né? Então o ambiente, o estudo, né? Então ele foi para um palácio, né? Estudar, né? Para conseguir chegar, então, né? Teve um ambiente harmônico, né? Que proporcionou essa oportunidade de ele conseguir alcançar esse equilíbrio, né? Dessa tensão, enfim. E aí o Júpiter, né? Em Escorpião na casa 5 que é um dos lados, né, dessa pipa, né, são dois trígonos e dois seixos ali, uma oposição. Três trígonos, na verdade, né? Então, o Júpiter, ele sustenta aqui um dos lados, né? É, em Escorpião, tem essa questão da fé profunda e regeneradora, né? Tem esse contexto aí. Na casa 5 tem essa coisa de
generosidade, no sentido da pessoa ser espirituosa. Porque a casa 5 em si, ela representa, que para quem estuda um pouco, para quem sabe e tal, a casa 5 fala assim, a casa 5 é a casa dos hobbies e dos filhos, na prática, né? Só que a gente precisa aprofundar, fala assim, tá, é a casa da expressão do espírito. E é nessa expressão do espírito que nasce algo nosso, algo que a gente cria, que é a criatividade propriamente dito, ou um filho, né, que é resultado de algo que é seu, genuinamente seu, né, que nasce de você, né? Então, o que nos assemelha com o Criador é a possibilidade de criar. E a casa 5 é essa casa da criatividade, essa expressão, né, do espírito. E se a gente for pensar no hobby também, nesse sentido, porque o hobby é aquela coisa que a gente faz sem nada em troca, assim, a gente faz porque gosta. Genuinamente a gente gosta, é uma coisa que nos alimenta, né? E aí, esse prazer também é um indício, né? De algo que tem a ver com o nosso espírito, com a nossa verdade, né? Então, a cada 5 também a gente usa ela nesse sentido de quando faço o mapa vocacional, né? Enfim, essas questões. Então, o Júpiter na cada 5 vai dizer que a pessoa é espirituosa. Agora, essa oposição com Urano traz o Urano de casa 11, né? Traz aí o desafio no coletivo, né? Então, a liberdade, é, a expansão no sentido, a exposição, né? Desafiando diretamente essa questão do espírito, né? E eu imagino, só porque eu não tenho dimensão do que seja, né? Mas imagino que a exposição pública, o quanto exige, né? Para a pessoa conseguir ser ela mesma, né? Conseguir manter a espiritualidade, né? Essa exposição, porque é julgamento, né? Eu até lembro que ele, eu estava estudando, eu falei assim, tá, ele aconteceu um episódio recentemente que ele me pareceu assim, tá? Espontaneamente ele acabou que deu um selinho na criança, foi dar um beijo no rosto da criança e aí meio que pegou no lado da boca, alguma coisa assim. Não vi uma maldade assim, não vi mesmo assim uma coisa, né? Mas foi um foi um linchamento, foi como é que chama hoje? Foi um cancelamento, foi um negócio assim, né? Imagina para uma pessoa, enfim. Então tem essa tensão, né? Tem essa necessidade de cuidado. E aí Urano, falando do Urano, né? Seguindo a linha aí do mapa, eu vou seguindo. É assim que eu interpreto o mapa mesmo. Porque tem um lance, dividir com vocês, né? Tem um lance que quando a gente estuda, quando eu estudei pelo menos, a escola ela fornece um roteiro, né? Metodicamente um roteiro. Porém, entretanto, cada astrólogo em si, ele vai desenvolver o seu próprio roteiro, né? Porque a astrologia passa por quem eu sou, né? Pelo jeito que eu entendo, né? Pelo jeito que eu compreendo. Então, sagitariano e tal, né? Então, eu preciso. A pessoa que é virginiana, ela pode ser mais metódica, uma pessoa que é mais taurina. Então, é isso, assim. Por isso que tem várias astrologias, que na verdade a astrologia é uma só. Mas a pessoa que tem mais um caminho material ou um caminho de pesquisa, ela vai desenvolver uma astrologia mais voltada para a pesquisa. Uma pessoa que é mais espiritualizada, uma pessoa que tem uma vivência kármica, ou enfim, e cada um vai acabar desenvolvendo partindo de quem se é, né? Entendo eu assim. E aí eu entendi depois que o próprio mapa tem o seu roteiro. Então, não sei se vocês repararam, né? Eu começo pelo ascendente, mas aí os aspectos em si, eles vão levando, né, a esse desnudar do mapa, né? Então, um aspecto que leva para outro, que aí desvenda outro, e que as coisas vão, né, dando esse norte aí. O mapa em si, ele já fala, né? Fala assim, então, o aspecto. Apesar que esse mapa aqui dele, hoje não mais, né? Mas no começo, quando eu via mapa assim com muito aspecto, eu falava, nossa, já dava um frio na barriga, porque
Ele já pensa, fala, nossa, mas, nossa senhora. Mas hoje não, né? Porque, enfim. Mas é isso. Então, Urano na casa 11 em Touro. O Urano, por ser um planeta geracional, a gente vai interpretar ele muito mais nas casas do que nos signos em si. Mas pensando nele como uma figura pública, então ele representa também uma questão geracional, né? É uma geração, ele marca uma geração. Então, olha, ele também tem uma questão, né? Então, o Urano em Touro, ele vai trazer aí as redes sociais, ele vai trazer, na verdade, o Urano em Touro, ele vai trazer para essa geração a necessidade de uma nova forma de sustentação, a necessidade de uma nova forma do lidar com essa nossa necessidade de segurança, porque o touro ele representa essa nossa nutrição, os alimentos, a própria agricultura, a indústria, tudo que nos nutre, né, que nos sustenta. Urano passando por touro, que está passando agora, um período, né? Está terminando agora, na verdade, esse ano ele vai para Gêmeos. Ele representou essa urgência de sustentabilidade. É como se a gente entendesse, né? Eu acho que tarde, eu acho que não é todo mundo que entendeu, não. A gente está meio ainda dando de biruta ainda, mas não, eu acho que não é isso e tal. Mas na prática é isso, assim, tipo, do jeito que a gente lida, não dá. A Terra tá falando assim, não dá. Assim, desse jeito, a indústria desse jeito, do jeito que vocês fazem, né? Essa extração dessa forma agressiva, sem dar o espaço para que renove, não dá. Isso tem muito mais a ver com a indústria, né? Então, a forma como a gente extrai quebrou e vai precisar passar por uma reformulação, e Urano representa isso. Tendo isso no mapa, naturalmente é uma pessoa que tem essa marca, né, de trazer a busca pela libertação, né, das tradições, um reformador da paz, um aliado, né, de novas alianças internacionais e alguém que defende a natureza em si e defende uma nova forma de. Então ele também tem essa marca, né? Ele como figuras religiosas, né, de alguém que tem essa voz, né, de falar assim, ó, a gente precisa lidar de uma outra forma, né? Enfim. Inclusive ele propôs, né, também é uma questão de Urano em Touro, né, na 11, né, na biografia estava escrito que ele propôs aos cientistas, né, a unir, né, a religião com a ciência, né? Então, é reformista, né? Claro, né? Mas é reformista. Será que a gente volta? A gente já teve nesse lugar, né? Será que a gente volta, né? Não sei se a gente consegue voltar, não. Mas, enfim, e aí é isso. E aí, para finalizar, claro, eu poderia ficar nesse mapa aqui dias estudando, né? Casa, regente da casa, enfim, casa complementar, e aí vai. Regente do regente, mas eu tentei também dar uma síntese para não ficar uma coisa chata e maçante. Mas para finalizar, o nó do norte, que eu gosto, o nó do norte e o nó do sul, pensando nesse contexto, né? E aí o nó do norte dele está em Capricórnio, o nó do sul naturalmente está em Câncer, né? Então é ali do ascendente para casa 7, né? Então tem essa questão assim do caminho mais profundo que exige sair da identificação com si mesmo, né? Não exige nem sair, assim, reconhecer e buscar, né? Esse caminho das relações, da maturidade nas relações, né? Do compromisso, da seriedade com as relações, né? O Nó do Norte em Capricórnio, ele convida exercer, até puxando a sardinha, né? Mas exercer o caminho do ancião sábio, né? Capricórnio na 7, né? Então aquela figura anciã que você sabe que é uma pessoa que é responsável, que tem uma vivência, que tem uma autoridade, né? Então, essa representação. Puxando a sardinha, já sabendo que ele é monge, né? Mas se fosse uma pessoa comum, nó do norte na, na casa 7 em Capricórnio,
eu ia dizer sobre um aprendizado no sentido de responsabilidade para com o outro, né? E seriedade, né? Nesse sentido. Enfim. E aí, o dispositor final, né, desse mapa também tem uma importância. É o Mercúrio, se eu não me engano, porque está em domicílio ali em Gêmeos. Ele rege a Lua, né? Rege o Netuno, o próprio Mercúrio. E aí o planeta predominante que a gente falou no começo é a própria Lua, por ser regente do ascendente, do Sol, né? Enfim. E aí o que ficou para mim muito marcado, a regeneração por conta de Plutão na casa um e aí esse próprio Plutão aspectando o Marte, então eu entendi, falei assim, tá, então teve, teve, teve seus débitos ali para conseguir chegar onde chegou, né? Não foi? E aí imaginando uma vida, né, de estudo desde sempre, né? De entrega, disciplina, responsabilidade e tal. Eu pensei, falei assim, então teve questões, né? Para chegar onde chegou, teve questões, né? E aí a questão da Lua também, a oposição com Saturno, que aí essa necessidade de maturidade afetiva através da maturidade espiritual, por conta de estar na casa 9 achei assim, tá, então, que é o caminho do aprendizado, né? Achei. E o lance também de tornar o Mercúrio visível, né? Porque o Mercúrio de casa 12 é aquela coisa mais introspectiva e tal. Acho que a Vênus na casa 3 ajudou essa potência assim nesse discurso público. E o Nodo Norte, né? Nesse sentido dessa missão do relacionamento com o outro, né? Com diplomacia, com responsabilidade, construção, né? Achei bem peculiar assim. E aí essa brincadeira assim de uma astrologia clássica para uma astrologia moderna, contemporânea, né? Então a Lua, ela está em domicílio acidental, né? Então ela ganha destaque ali, tá? A gente vai chamar de peregrina, né? E esses trígonos, né? Com planetas lentos, essa Lua faz ali com Urano, né? Ela sempre representa, no sentido de uma astrologia mais clássica, proteção, né? E aí essa proteção a gente pode chamar proteção kármica e tal. Enfim, um símbolo, né? E aí, se a gente for pensar na astrologia mais psicológica, mais atual, né? Então, um símbolo de espiritualidade, né? No sentido da palavra, da presença, por conta da Vênus, né? De todos os aspectos, né? E aí, para mim ficou evidente, assim, essa transformação, né? Do exílio, né? Em algo maior, assim, né? Para a sociedade, disciplina, perdão, né? Ficou muito evidente nesse mapa, por conta de Plutão. E aí é isso, né? O mapa do Dalai Lama aí. A Melissa quer perguntar alguma coisa? Quero, Rô. Me explica essa lua você falou domicílio acidental. Por quê? Se ela tá na 3? Por conta da troca, né? Ela não estaria em domicílio na 4? Eu não entendi essa parte. Não, mas é acidental, porque, por exemplo, ela está em Virgem, né? E aí tem essa questão da racionalização, do questionamento, né? E por estar na 3 complementa isso de alguma forma, sabe? O que que você acha? Porque, claro, o domicílio da Lua, né? Ela está em casa.
em Câncer, né? Eu não entendo ainda essa parte quando fala o planeta na casa acidental, né? É, ainda é confuso, talvez eu tenha que voltar para estudar isso. Mas mesmo ela sendo uma lua em Virgem, mas está na 3, aí eu fiquei me perguntando, domicílio acidental, mas está na casa de Gêmeos, entende o que eu tô falando? Entendi, entendi. Eu achei que ela só É estaria em porque tem domicílio se tivesse 4. tem alguns planetas que eles têm júbilo em certas casas, né? E Isso. a Lua tem júbilo na casa 3. O Sol tem júbilo na casa 1. Vênus tem júbilo na casa 5. Ai, isso me falta esse E isso conhecimento. daí são as dignidades Sim, ocidentais. É, sim, É porque sim. ela é compatível com, vamos dizer, onde a criança aprende a se comunicar, a saber o nome das coisas, a dividir com os irmãos, se é que tem. É onde aprende, tem os primeiros, as primeiras aprendizagens, não é isso, Rodrigo? é isso aí. Muito obrigado, meu Alma. Você é um... De nada, bem. Mas, Obrigada. Mel, só para tentar explicar, né? Porque é uma coisa de uma astrologia mais antiga mesmo. Mas essa questão do júbilo em si, eu não gosto muito de usar os termos, não tenho esse hábito dos termos, porque eu tenho que buscar entender o porquê, né? No caso, vai dizer assim, de uma área onde o planeta, como a Alba falou, ele se encontra numa casa onde ele pode expressar as funções dele com facilidade, com Tem coerência, com afinidade, né? eficiência, Afinidade é uma boa tem palavra. afinidade. E aí, por exemplo, a casa 3 é a casa da comunicação, da troca e do entendimento. E a lua ali, ela, ela tá bem, porque ela representa o instinto, a memória, o cuidado, o corpo. E aí na casa 3 a comunicação e o pensamento cotidiano, o estudo básico. Parece que ela fica bem ali nessa troca, né? Afetiva, né? Nesse sentido, sabe? O cotidiano, o aprendizado básico, a memória aplicada, os vínculos familiares com as pessoas próximas. Tem ali um acidentezinho. Aconteceu um acidentezinho, de repente ela caiu ali e não é que tá dando certo. É tipo assim, entendeu? Enfim, enfim. Mais alguma dúvida? Não. Quem mais está aí? O que vocês acharam do mapa do Dalai Lama? Tudo Acho que certo? o mapa para se tratando de ser um mapa C tá muito bom, imagina. Se não for esse C aí, o que que vem aí? É um dedo de Deus, se não for a pipa. Desculpa, não entendi. A figura, né? Pela figura da pipa. Sim, o que que tem? Ele foi classificado como um mapa C, né? Que não tem, tu não tem certeza se o horário é. Então, a princípio, tu não teria certeza que realmente é esse mapa. Mas sem ter certeza, ele já é essa maravilha, imagina se melhorar mais alguma coisa. Uhum. Mas você sabe que por conta dessa. Porque é assim, né? Eu não gosto muito dessas coisas prontas, né? Porque, inclusive, no curso que eu dou de astrologia, o nome é Pensar Astrologia. Tem essa provocação. Porque Uhum. eu acho que muitas coisas hoje vêm com as frases prontas e as pessoas não conseguem entender o porquê daquilo. E aí fica um dogma, fica uma repetição. E aí eu acho que quando a gente consegue pensar no porquê, enfim, fica mais fácil. Por exemplo, a pipa em si, ela sempre tem essa figura de dois trígonos, dois seixos, né? E uma oposição no meio. Sempre, né? Essa figura da pipa. E na prática, ela vai dizer que quando a gente consegue equilibrar a oposição,
trazer a oposição para o caminho do meio, a gente consegue levantar a pipa, a gente consegue ter essa elevação. Por isso que é uma pipa, o nome pipa. Porque a oposição é o que determina se você vai conseguir usar esses aspectos de forma, na sua expressão maior. E aí, nesse caso dele, esse Saturno em oposição à Lua na casa 3, que é essa tensão, é justamente onde ele levantou essas todas as harmonias, né? Porque é isso, a Saturno na casa 9, esse estudo, né? Esse legado, né? Do mosteiro, esse estudo com responsabilidade, com compromisso, que naturalmente, né, a vida dele trouxe e levou essa questão da Lua emocional dele, essa comunicação, e através disso ele alcançou as joias, né, que estão no mapa dele, né? Então, sempre a oposição é o caminho de, claro, nesse caso Saturno e Lua, né? Tem oposição que é mais difícil de levantar a pipa, né? Às vezes, às vezes precisa de uma linha mais forte, né? Às vezes ele tá com a linha muito fraquinha, vai levantar e bem. Então, tem essas questões aí. Mas, só para não deixar de prosear, né? Enfim, acho que é isso, né? Alguma dúvida? A família Carvalho acabou que não falou o nome dela, gente. Não ouviu o nome dela. Meu nome é Clélia. Falei Ah, sim, falou, verdade. Eu que não falei, teve é Clélia. Aham. verdade. E qual é o seu signo? Peixes, É. ascendente Sagitário, né? Sou de Peixes na casa 4, Marte na casa 4, Sol e Lua na casa 4, ascendente Sagitário. Aí tem essa cara de família mesmo, de mãezona. Você vê? Deu Eu, certinho. eu, Bateu logo direto. eu esqueço o nome, mas o signo eu não esqueço, não, tá? Esqueço o signo, o nome eu esqueço, sim, às vezes. Mas enfim, então é isso. Para agradecer vocês, desejar aí um bom feriado, bons dias pela frente aí, que a gente consiga ter mais. Só fazer uma observação, o Dalai Lama, ele nasceu no dia 6 e eu no dia 7. Sou 7 do Ah, você é 7, canceriana também. sou 7 do 7. Ah, é verdade. Estava observando a data. Vizinho. Vizinho, vizinho. Rita, Enfim, Rô, ô Rita, o livro que você está lendo, qual que é o nome? o nome do livro, eu te falo já, está aberto aqui. É Uma viagem mitológica pelos Tá. signos. Ah, tá. Eu li esse livro. Tá bom, só para saber. ô Obrigada. Rita, eu fiquei curiosa com esse sotaque gostoso nordestino. É de onde? Eu sou de Fortaleza, mas estou morando em Recife. Oxe, tudo é Delícia. bom. Aí tudo é bom. Aí pra cima tudo é Tudo é bom. bom por aqui. É Enfim, verdade. então é isso. Então, uma boa noite para vocês, bom final Boa de noite, semana. Rô. Boa noite. Boa Obrigada, noite, Rodrigo. muito Boa obrigada. noite. Até Até Obrigada. amanhã, se Valeu, Deus Rodrigo. quiser. Tchau, tchau. tchau. Tudo Amanhã. bom. Tchau. Amanhã? Prazer hoje Amanhã a conhecer gente vocês. tem Tem curso, oficina, a tem gente tem. oficina. Ah, tá. Enfim. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.